e abrir a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estamos, e vamos ler novamente do versículo de número 10 até o 17. Então vamos receber a palavra com o coração tranquilo, né? Coração calmo, seguro na presença de Deus. E eu vou ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, ou seja, a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. E a tônica é essa: não sabeis que sois, olha a afirmação, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita aonde? Em vós. Se alguém destruir o santuário. No versículo 10, Paulo diz que de acordo com a graça de Deus, ele lançou o fundamento, e o fundamento como um prudente construtor. E ele diz aqui no versículo 11 que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento da igreja, é o alicerce. Você não pode esquecer isso. O alicerce é que suporta toda a construção. Ele que segura tudo, suporta tudo. Para se fazer esses grandes edifícios, se faz um alicerce bem profundo, concreta aquilo com muito ferro, e sobre aquilo vai ser construído um grande edifício, e o alicerce vai sustentar esse edifício para que ele não rache, não caia, não se estrague. Então Paulo diz que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Por isso que a igreja, a fé de cada pessoa da igreja tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. A única coisa que sustenta a nossa vida, sustenta a nossa fé, que nos sustenta, é a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que a pessoa crer que não é Cristo, não é o fundamento. Então ela vai correr riscos. Ela vai correr riscos na vida dela. Então Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Então, mesma coisa, a nossa vida é comparada por Deus a um edifício, a uma lavoura, uma coisa a ser cultivada e construída. Então, aonde é que a nossa vida vai ser construída? A nossa vida de fé? Sobre o fundamento que é quem? Que é Jesus Cristo. Por isso que nós temos que olhar muito para dentro de nós e ver se a gente não tem associado a Cristo fé em alguma outra coisa. Porque não dá para mim crer em Cristo e crer em outras coisas juntas. Não dá, eu creio só em Cristo, Ele é o fundamento da igreja, Ele é a nossa rocha, a nossa âncora, o nosso sustentador, o nosso salvador. E a nossa vida vai ser construída sobre esse fundamento, sobre essa rocha, né? Então nunca esqueça isso. Por quê? Porque quando a pessoa não está no fundamento, qualquer coisa que vier contra a vida dela, balança a vida dela, deixa ela insegura, deixa ela indecisa. Você encontra hoje muitas pessoas indecisas, inseguras, mesmo declarando que são crentes, cheia de insegurança. Quando você vai ver o porquê,
ela não está fundamentada em Cristo. Às vezes ela está fundamentada num líder da igreja dela, está fundamentada no nome da igreja, que só lá tem salvação, diz assim. Está fundamentada numa palavrinha que uma irmã deu um dia, que não tem nada a ver com Cristo. Está crendo em coisas que não tem como fundamento Jesus Cristo. Então a pessoa vai ficar indecisa, ela não tem suporte. No dia da adversidade, se manter firme, segura, sabendo em quem ela acredita. E depois Paulo fala que ninguém pode lançar outro fundamento. Aí ele apresenta no versículo 12 6 tipos de materiais de construção. Lá, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, quando ele fala ouro, prata e pedras preciosas, ele não está dizendo sobre o valor que isso tem. Mas esses são 3 tipos de materiais. Quanto mais fogo intenso, mais puro fica, mais limpo fica. Então é uma coisa que permanece. Agora, madeira, feno e palha, se você pôr fogo em tudo isso, isso se desfaz. Então, uma pessoa que está edificada, o que é madeira, feno e palha? É a pessoa ser edificada da fé dela, crendo em homem, crendo em coisa orada, crendo em fetichezinhos, crendo no nome de uma igreja, apoiando a vida dela num homem, num apóstolo. Ela está edificando com esse tipo de material. Porque na hora que o fogo, o que é o fogo nesse sentido? Não é uma coisa que vem me queimar, são as adversidades da vida, os problemas, as lutas que todos nós enfrentamos. Na hora que a pessoa passa por períodos difíceis, que todos passam, ela descobre que tudo aquilo que ela cria vai cair por terra, aquilo queima, desfaz, porque ela não está no fundamento. O fundamento dela tem sido a vida de homem, de pessoas, de igreja, de costumes, coisas que têm que ser banidas na nossa vida. Nossa fé é Cristo e acabou. Eu não creio mais nada, não aceito mais nada, estamos ancorados nele. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o Deus que se fez carne, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o que liquidou e destruiu o diabo, o que nos libertou e mantém-nos liberto pelo seu poder. Então nada se equipara a Cristo. Então quando a pessoa não está fundamentada, então ela construiu a vida dela com madeira, feno e palha, vai passar o fogo, vai queimar tudo e ela sofre um dano. Aquela pessoa que confiou tanto no líder dela, confiou tanto na revelação que a irmãzinha teve, né? Você já sabe o que eu estou dizendo. Confiou tanto nas coisas oradas, ela pôs a vida dela nisso. Aí um dia acontece um problema, tudo isso cai por terra, ela sofre o dano. Ela fica ferida, porque nada daquilo que ela confiava sustentou a vida dela. Ela sofre o dano, mas ela está salva, ela crê em Cristo, mas sofreu um dano porque foi edificada a vida dela com o quê? Com coisas perecíveis, não fundamentada naquilo que é Cristo. Está claro isso na sua mente? Por isso a importância, meus irmãos, a importância de você aprender a palavra, conhecer a palavra, se firmar na palavra. A palavra não é uma emoção, não é uma aventura, não é um teatro. A palavra não é nada disso. A palavra é a boca de Deus falando. Ela é a nossa segurança. Se está escrito, é verdade. Deus não vai falar de outra maneira. Se Ele disse que é assim, é assim. Ele não vai desfazer aquilo que Ele disse que está escrito para falar uma outra palavra. Qualquer outra palavra que não está de acordo com a Escritura, seja lá quem for, não tem valor nenhum para a nossa fé, valor nenhum diante de Deus. E depois ele vai dizendo, olha lá, versículo 14: se permanecer a obra de alguém e sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E depois ele vem com essa pergunta: não sabeis o que? Que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita aonde? Habita em vós, habita em nós. Então Paulo faz uma grande declaração. Qual é? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo mora.
santuário de Deus. Ele está falando isso para quem? Para quem é salvo. Aonde está o Espírito Santo agora? Ele está dentro do coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Agora, o que eu preciso entender é que durante muito tempo foi posto isso na nossa cabeça, que o Espírito Santo é uma coisa que vai me queimar, que vai me descontrolar, que vai me arrepiar, que é muito fogo, é muito calor. Deram características para o Espírito Santo todas estranhas, que a Bíblia não mostra que é assim. Então, durante muito tempo, a pessoa quer um Espírito Santo que lhe cause alguma emoção, alguma sensação, que mexe com o mundo emocional dela, que descontrola ela. Então, se isso não acontece, a pessoa fica meio incrédula, achando que não tem o Espírito Santo, que ele está muito longe. Se a pessoa não falou em línguas, então, dependendo de onde ela está, vamos dizer que nem salva ela não tem o Espírito Santo. Isso é enganoso. Todos quantos nasceram de novo, conhecem Jesus Cristo, é salvo, tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Agora, eu não vou sentir calor, é pela fé. Eu não vou ficar arrepiado por isso. Eu não vou ser chacoalhado por isso. Não vou ficar rodando, gritando. E nem por isso o Espírito saiu de dentro de mim. É a fé. Ele está dentro de cada um de nós. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa, presta atenção. E ele é muito educado. Ele convence, ele não obriga. Obrigar é pegar alguém e fazer ele fazer aquilo que você quer na marra, no reio. Convencimento é você ir trabalhando na vida de uma pessoa até que ela vai cedendo. E por ela mesma, ela consente com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida dela. Está bem claro isso? Então nunca esqueça. O Espírito Santo é uma pessoa muito educada. Ele quer aperfeiçoar a minha vida, mas ele não vai me pegar pelos cabelos e ficar me chacoalhando, obrigando eu fazer o que Deus quer, ou eu aceitar certas mudanças que ele quer fazer em mim. Agora ele vai operar na minha vida me convencendo, suavemente, né? Trabalhando na minha mente, no meu coração. Às vezes demora anos para a gente entender uma coisa que o Espírito Santo quer que a gente abra a mão, quer que a gente mude. Porque ele não é agressivo. O Espírito Santo não é alguém que apaga você. Todas as pessoas que foram cheias de Espírito Santo no Novo Testamento estavam lúcidas, estavam pensando, falaram normalmente, né? O Espírito Santo não é alguém que vem sobre a pessoa aí fica descontrolada. Não, o Espírito Santo não apaga ninguém. Isso é uma coisa enganosa, perigosíssima. O Espírito Santo não apaga ninguém, ele deixa você lúcido, com a sua capacidade de raciocínio integral. Está bem claro isso? Então, eu preciso conhecer a pessoa do Espírito Santo. Conhecer como ele age em mim, como ele habita em mim. Não é? Como ele me inspira. E você vai ver que ele pode te mostrar certas coisas. Se você não obedecer, ele não te força a fazer. Porque ele respeita a tua personalidade. Ele respeita aquilo que você é. Ele não te descontrola e força você a fazer coisas que você não consente em fazer. Está bem claro isso na sua mente? Então, deleta da tua mente isso, ó. O Espírito Santo descontrolando. Pode deletar da tua mente essas canelas de fogo, sapato de fogo. Limpa da tua cabeça isso, porque isso é mais um feitiço do que realmente uma ação do Espírito Santo. Limpa da tua mente esse negócio de ficar muito arrepiado, é fogo caindo, tudo queimado. Limpa da tua mente. Você não vê essa linguagem na Nova Aliança. Você não vê Jesus falando disso. Você não vê os apóstolos falando dessas coisas. Então, limpa isso da tua mente. E creia em que? Olha, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, nunca sairá de mim. Ele é a garantia de que eu pertenço a Deus e sustenta a salvação que Deus me deu. É pela fé que você vê a coisa. É acreditar. Então, vamos para alguns textos muito importantes a respeito disso. Vamos lá em João,
Vamos ver o que Jesus falava a respeito do Espírito Santo. Vamos lá, João capítulo 14. Ele fala assim no versículo 16 e 17. Ó, João 14, 16 e 17. Essa fala de Jesus, o Espírito Santo não havia sido derramado ainda na terra. Era só uma promessa. Então era uma promessa que Deus iria cumprir, que o Espírito Santo viria. Então, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Agora veja bem, quanto tempo esse Consolador vai ficar comigo? Olha lá. A fim de que esteja para sempre convosco. Então, quanto tempo Ele vai ficar comigo? Para sempre convosco. Agora, quem Ele é? Olha lá. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha lá, o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. E vocês? Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Agora Ele joga para o futuro, olha lá. E estará onde? Por que estará só no futuro? Porque Jesus precisava passar pela cruz, derramar o sangue, cumprir o sacrifício perfeito. Depois disso, essa promessa da vinda do Espírito Santo viria sobre a terra, sobre aqueles que creem. Então, Ele vai estar para sempre conosco, Ele habita conosco e estará. Estará onde? Em vós. Olha o versículo 26. Vamos ler o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para Ele, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no futuro, olha lá, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vem em nome de Jesus. Esse é o mestre por excelência, Ele vai nos ensinar todas as coisas. E essa é a questão poderosa, maravilhosa. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo vai ser ensinado por Ele. A pessoa pode encontrar Jesus e ficar enganado muito tempo nessa crendice toda. Mas se ela tem o Espírito Santo, ela vai ser ensinada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiá-la a toda a verdade. Vai guiar. Às vezes a gente começa crendo, recebe um monte de ensinamento que não tinha nada a ver. A gente crê por um tempo em tudo aquilo, e até faz parte de tudo aquilo. Mas na medida que o tempo vai passando, vai criando uma coisa que uma intranquilidade dentro do nosso coração, como se aquilo não fosse aquilo. E durante um bom tempo você vai ficar meio inquieto, meio insatisfeito. É uma ação do Espírito Santo. Até que o Evangelho chega a você, você começa a entender diferente, entender diferente, entender diferente. Depois você volta, olha para trás e fala: olha o que eu fazia, olha o que eu cheguei a fazer, olha o que eu criei, olha em que eu dei ouvido hoje. Com esse ensino do Espírito Santo, eu vejo que muitas daquelas coisas não tinham nada a ver com a verdade. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Porque Ele vos ensinará, é a obra dele. Vamos para outros textos ali, ó. Versículo 26 do capítulo 15. Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Quem é Ele? O Espírito da verdade que dele procede, que procede do Pai. Esse vai fazer o quê? Dar testemunho de mim. Então o Espírito Santo faz isso. Ele opera nas pessoas e testifica o quê? A respeito de Jesus Cristo, a respeito do Salvador. Ele dá testemunho de Jesus Cristo no coração de todo aquele que crê. Vou pular algumas coisas. Versículo 7 do capítulo 16, olha lá. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá. Então a maior obra do Espírito Santo, qual é? É convencer um coração do pecado. Um coração que está errado, que está perdido, que o pecado existe. Ele convence.
Então nós podemos chegar para uma pessoa, brigar com ela, falar, ser um chato e não resolver nada. Mas se essa pessoa for convencida pelo Espírito Santo, ela se entrega, porque só Ele convence, só Ele no coração da pessoa é que opera esse convencimento para que a pessoa creia de verdade. Nós não temos poder de convencer, mas Ele convence. Então, você quer ver realmente uma pessoa convertida a Cristo? É aquela que foi convencida pelo Espírito Santo e se entregou de todo o coração, porque foi convencida pelo Espírito Santo. Vou ler de novo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo, como é que está na tua Bíblia? Já está julgado, está assim. O príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o que ele vai fazer? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O que é glorificar Jesus? O Espírito Santo, você pode ver que ele faz uma obra, e ele se oculta. Ele não ocupa o lugar de Jesus Cristo. Ele substituiu Jesus aqui na terra. Mas tudo que ele faz de cura, de bênção, de salvação, é sempre glorificando Jesus. É como se ele tivesse sempre meio oculto, e tudo que acontece, a glória vai para Jesus. Ele vai apontando Jesus. Então, toda a ação e obra do Espírito Santo é sempre glorificar Jesus. Não é glorificar homem. Não é glorificar o nome de uma igreja. Não, é glorificar Jesus, exaltar, glorificar o tempo todo. Então toda ação do Espírito leva a glória à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é glorificado. Ele sempre aponta o tempo todo para Jesus, para o Salvador, o tempo todo apontando para o Salvador. Vocês entendem isso? Ele não aponta para o homem, meu irmão. Nunca esqueça isso que eu estou te dizendo. Ele não faz o homem ser grande, poderoso, só a igreja dele é a santa, só lá é a verdadeira. Não, ele não faz isso, meus irmãos. Ele exalta Jesus Cristo. Quando você vê esse quadro, você pode ver que é o homem nisso, mas não é a ação do Espírito Santo. Está bem claro isso na sua mente? Então, todos esses textos que nós lemos, o Espírito Santo não havia vindo ainda, não havia entrado no coração de todos eles. Mas depois que Jesus vai para a cruz, morre, cumpre a velha aliança, derrama o sangue dele, ele é o sacrifício perfeito. O que vai acontecer agora? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre toda a carne, cumpre aquilo que o profeta disse no Velho Testamento. Ele cumpre, o Espírito Santo veio e ele está conosco, direto agora. Ele veio gerar a igreja, ele veio convencer as pessoas, apresentar Cristo, gerar um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é o quê? É Espírito. Então, depois da morte do Senhor Jesus, que ele recebe a promessa, os discípulos, eles viveram os dois episódios: antes da cruz, esperando o Espírito Santo; depois da cruz, receberam o Espírito Santo. Eles tiveram a experiência de andar com Jesus e não ter a promessa do Espírito Santo cumprida, e depois eles tiveram outra experiência. Jesus foi para a cruz e eles terem a promessa cumprida. Eles tiveram esses dois episódios. Mas e nós que estamos nascendo de novo agora? Nós não passamos por esses dois episódios. Por quê? Porque o Espírito Santo já veio, já foi derramado, já gerou a igreja. E quando a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo gera ela e já passa a ser
habitação do coração dela. Não tem uma espera mais pelo Espírito Santo. Não tem mais um tempo que eu vou ficar em Jerusalém aguardando a promessa do Pai. Aquilo já se cumpriu. Ele veio para ficar definitivamente aqui na terra com a igreja. Então toda pessoa que nasce de novo, presta atenção, um pecador arrependido, aceita Jesus, aceitei Jesus, me converti. Naquele exato momento que ele creu em Cristo, ele nem sabe, o Espírito Santo gerou a nova vida nele, já veio habitar dentro do coração dele. Ele não sabe isso. Agora o Espírito Santo toma posse daquela propriedade. Vai começar um trabalho de dentro para fora que vai levar a vida inteira da pessoa aqui na terra. Não uma coisa em um minuto que ele vai resolver o problema da pessoa. Ele entra dentro de um coração que estava morto, destruído, nasceu de novo. Agora ele vê aquela alma toda ferida de anos. Agora ele vai começar um trabalho de aperfeiçoamento de dentro para fora naquela pessoa, que vai demorar a vida dela inteira aqui na terra. Por fim, ela vai entrar na eternidade. Está claro isso? Você tem que acreditar, meu irmão. O Espírito Santo é pela fé que você sabe que ele está em você. Eu acredito, pastor, eu não senti um grande calor. Pastor, eu não estrebuchei, eu nem orei em línguas. E daí? E daí? Pastor, eu não vi nenhum raio cair na minha cabeça. Ótimo. Vai ser melhor para você acreditar. Porque se vê raio, só vai querer ver raio. Quando não tem raio, não acredita mais em nada. Vocês estão entendendo? Agora uma coisa eu sei, pastor, o quê? Ele está dentro de mim e nunca vai sair de dentro de mim. Eu não vou orar como Davi na velha aliança. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por que ele orava assim? Porque na velha aliança o Espírito não era habitação permanente. O Espírito Santo no Velho Testamento ele se manifestava nos reis, nos profetas, nos sacerdotes, fazia a obra e se retirava. Então Davi teve a experiência de receber o Espírito Santo, matar um gigante Golias, o Espírito Santo ia embora e ele cometeu um adultério com a mulher de Urias. Ele teve essa experiência, ele viu o que era ficar sem o Espírito Santo. Então ele vai orar: ó Deus, não retira de mim o Espírito Santo. Eu não vou orar assim, essa oração da velha aliança. Sabe como eu vou orar? Deus, obrigado, o Senhor nunca vai retirar de mim o teu Espírito. Ele veio para ficar para sempre, conforme está escrito comigo. Sou santuário dele e ele não se retira mais de mim. Ele é a garantia de que eu sou de Deus, que sou salvo e vai cumprir na minha vida todas as promessas de Deus. Está claro isso na tua mente? Você precisa crer. Olha que coisa fácil, olha que coisa simples, que coisa simples. Olha a providência de Jesus Cristo nessa questão, que coisa simples. Agora imagine uma pessoa que tem isso na cabeça. Meu irmão, você precisa buscar muito o Espírito Santo. Ela está desesperada. Mas como eu vou fazer para ter o Espírito Santo? Olha, você precisa subir no monte, ficar lá 3 dias. O que você precisa fazer para ter o Espírito Santo? Não, você tem que vir aqui na frente, dar glória, 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 até a tua língua enrolar bastante. Ela vai dar glória e não enrola a língua, não consegue falar. Eu não tenho o Espírito Santo. Então você tem que buscar, você tem que vir uma vez por semana na igreja e falar assim: eu quero ter o Espírito Santo, eu tenho que buscar. Só que essas coisas não acontecem 1 mês, 2, 3, daqui a pouco é 1 ano ela está na igreja e não sabe nem se tem o Espírito Santo ainda. Como que está a cabeça dela? Vazia, indecisa, insegura, incerta, na dúvida. Né? Quantas pessoas frustradas porque falaram aqui: vem aqui que você vai falar em línguas, vem aqui e vai glória, e nunca falaram. Vinha de um jeito que saía pior da igreja, não saía. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Agora ele está dentro de nós, meus irmãos, é a fé. Ele está dentro de nós. Então o Espírito Santo veio para ficar para sempre. Agora, você tem que entender uma coisa, olha. Atos capítulo 2, quando aconteceu, a palavra não terminou ali. O apóstolo Paulo não era nem convertido nesse tempo. Então Deus foi dando uma revelação progressiva. Mas lá para frente,
Paulo se converteu, ele foi tendo experiência com o Espírito Santo, ele viu um outro lado da ação do Espírito Santo. Então, não tinha terminado tudo, não se encerrou em Atos 2 a ação do Espírito Santo. Vai lendo as cartas que você vai vendo a revelação progressiva, outra forma de Espírito Santo agir que não foi em Atos 2, até completar a palavra de Deus. Então vamos ver uma delas aqui, vamos lá. Gálatas capítulo 4, onde nós estamos estudando. Olha o que Paulo fala. Aquilo que nós lemos sempre. A partir do versículo 4, você já deve ter gastado essa página de tanto ler. Olha. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus faz porque eu sou filho? O filho tem que ficar assim, vou buscar o Espírito Santo, eu tenho que receber o Espírito Santo, eu estou esperando vir o Espírito Santo. Não! Porque sois filhos, porque eu sou filho, o que Deus faz? Não sou eu que faço, é Deus que faz. Enviou Deus ao meu coração o Espírito do seu Filho. Então Deus envia, quando eu me torno um filho de Deus, creio em Jesus Cristo de todo o coração, Deus envia o Espírito Santo para mim. Meu Pai faz isso, você está entendendo? Eu não tenho nenhuma ação, eu só recebo aquilo que meu Pai enviou para mim. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito do seu Filho que clama. Abba Pai quer dizer paizinho, papai querido, né? Então você está entendendo isso? Isso aqui que Paulo escreveu é uma compreensão que ele teve muito tempo depois de Atos capítulos 2, da descida do Espírito Santo. Então não existe um filho de Deus, um crente verdadeiro que é filho de Deus, que não tem o Espírito Santo. Durante anos eu ouvi que quem não falasse em línguas não tinha o Espírito Santo. Fraude, mentira. O filho de Deus, o que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, enviado por Deus. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo. Então Deus não tem filho escravo, na escravidão, dominado pelo diabo. Porém, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho você é o que? Herdeiro de Deus. Então quando a pessoa nasce de novo, você precisa crer nisso. Ela se torna um filho, Deus instantaneamente envia para ela o Espírito Santo, porque ela é filha. Está claro isso, queridos? Então como é que eu percebo o Espírito Santo em mim? Conforme eu vou ouvindo essa verdade, eu vou crendo, eu percebo que Deus habita em mim. Na velha aliança Deus habitava no templo de pedras. Na nova aliança o templo sou eu. É a coisa mais linda que existe. Deus na pessoa do Espírito Santo vem para dentro de mim. Então conforme eu vou crendo, eu vou enxergando isso, eu vou descobrindo, o Espírito vai me revelando que Ele está em mim o tempo todo. Ele não está em mim para entortar, apagar minha mente, me levar a fazer coisas desconexas, descontroladas. Não. Ele está dentro de mim para testificar que eu sou filho, para testificar de todas as promessas de Deus. Olha lá, vamos lá para Romanos 8, só para você entender isso. Romanos 8. Onde ele fala, no versículo 15, ele vai falar a mesma coisa que Gálatas, onde nós lemos em Gálatas. Olha lá. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, atemorizado, mas recebestes espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai. Olha lá.
O próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito. Testifica o quê? Que somos filhos de Deus. Então, conforme você vai crendo, entendendo o Espírito Santo, ele vai testificando. Você é filho de Deus. Você sabe disso. Você sabe disso. Ninguém precisa te dizer. Aqui dentro você... O que é testificar? É confirmar, atestar. Você é filho de Deus. Então o Espírito Santo dentro de nós, ele testifica. Você é filho. Você é filho. Você não é escravo. Você não recebeu o espírito de escravidão. Você é filho. O salvo sabe que é filho de Deus. Sabe que o Espírito está dentro dele. Ele sabe disso. Está bem claro isso na sua mente? Então, creia. Deus está em nós. O apóstolo João dizia assim: filhinho, nós temos vencido os falsos profetas. Por que temos vencido os falsos profetas? Ele diz: porque maior é aquele que está em nós. João tinha plena consciência que o Espírito habitava no coração de todo aquele que era filho de Deus. Maior é aquele que está em nós. Não é que está ao meu lado, não é que está fora de mim, mas que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você tem que acreditar. O que está dentro de mim, que habita em mim, que testifica, que garante, é muito maior do que aquele espírito que está no mundo. Por que você vai temer? Porque vai temer o diabo, se o maior está dentro de nós. Está ou não está? Você acredita mesmo? Ele está. Está escrito. Ninguém vai dizer que isso não é verdade. Está escrito, é verdade. Acabou o problema, eu só preciso acreditar. Então o Espírito, olha meus irmãos, eu vivi atemorizado, preocupado, desconfiado muitos anos de vida de fé, mas quando eu entendi essas coisas, acabou. Maior é aquele que está em nós, que habita em nós, do que aquele que está no mundo. Vamos para outro texto, vamos lá para Efésios agora, vamos lá. Efésios vem depois de Gálatas, né? Olha lá o versículo 13 e 14, olha. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Olha, isso aqui não é lei, não é a velha aliança, é o evangelho da vossa salvação. Olha lá. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o que é o selo numa carta? Você vai lá no correio, tem uma carta, tem o endereço onde ela vai, mas se você não puser o selo, ela não vai para lugar nenhum. O selo é a garantia de que aquela carta vai chegar no destino, sim ou não? Então o que é o selo do Espírito Santo? Nós somos selados, é a garantia de que nós somos de Deus. É a garantia de que todas as promessas de salvação eterna, de vida eterna, de filiação que Deus prometeu para nós, vai se cumprir e se cumpre na nossa vida. É que nem a escritura de uma casa. Você tem uma casa própria, tem uma escritura lavrada num cartório e registrado. Ninguém te toma esta casa, está lá documentada, essa casa pertence a você. Entende isso? Ninguém te toma, ninguém é tua. Está registrado, documentado. O Espírito Santo é um registro, é uma escritura que está dentro de nós, que diz: essa propriedade pertence a Deus, é filho de Deus, e ninguém pode tocar nela porque ela pertence a Deus. É um selo. Selo não é falar em línguas, meus irmãos, nunca foi. Selo é a garantia do Espírito dentro de nós, de que nós somos de Deus, e Deus cumpre na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu. Está
Está claro isso na sua mente? Quando isso aconteceu? Quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, quando eu crio no evangelho, selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? A pessoa tinha uma joia, né? Precisava de um dinheiro, o que ela fazia? Não sei nem se faz isso agora. Ela vai lá na Caixa Econômica Federal, precisa de 10 mil reais. O que você tem para penhorar aí? Se você não pagar, eu vendo a joia, eu vendo o teu penhor e recupero o dinheiro. Então ela apresenta lá um diamante que valia 20. Aí analisado aquilo pela Caixa, bom, eu vou te dar os 10. E um prazo para pagar. Agora a garantia de que eu não vou perder o negócio é o seguinte: você deixou um diamante aqui que vale 20 mil. Se você não pagar no prazo, eu vendo ele e pego os 20 mil para mim. É o penhor. Então aquela pessoa pegava o dinheiro, mas deixava um penhor de garantia, né? Qual era o penhor? Aquele diamante. Se ela não pagasse, aquele penhor garantia que ela pagasse a dívida, ficava para a Caixa Econômica Federal. Então, além de ser um selo, o Espírito Santo é a garantia que veio para dentro de nós, é o penhor de Deus em nós. Penhor, olha lá o que ele diz: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então, o penhor é a garantia que aquilo tudo vai ser pago, vai ser cumprido na nossa vida. Então, quando o diabo olha para o crente verdadeiro, ele sabe que o Espírito Santo está dentro dele, que essa pessoa é selada, é santuária de Deus, é um filho de Deus, tem o penhor, que é a garantia dentro dele. O diabo não pode tocar nessa vida, meu irmão. Não pode, é de Deus. Você entende isso? Não pode. Como é difícil fazer um crente entender que isso é verdade. Ele vai falar assim: você tem que tampar brecha. Nenhum crente consegue tampar todos os seus defeitos, porque ele é defeituoso direto. Ele não tem condições de tampar todas as brechas. Foi para isso que Jesus Cristo veio e tampou todas as brechas na cruz com o sangue dele. Está bem claro isso na sua mente? Então, quando o diabo olha para um crente verdadeiro, ele estremece. Porque ele sabe que contra esse ele não pode nada. Ele é selado, tem o penhor do Espírito, é filho de Deus, não pode ser tocado pelo diabo. Não pode. Se você acredita nisso, acabou o seu problema com o diabo. Acabou o problema. Então quer dizer, pastor, que a minha vida vai ser perfeita? Não vai. Quer dizer que o pneu do meu carro nunca vai furar? Vai furar. Quer dizer que eu posso ter uma dor de barriga? Pode. Então eu nunca vou ter colesterol. Se você comer muita gordura, vai ter. Mas não deixa de ser selado. Não é o demônio do colesterol, é você comeu muito óleo. Vocês estão entendendo ou não? Quer dizer, pastor, que eu nunca vou perder emprego? Olha, essa firma que você tiver entrar em crise, você vai perder o emprego. Mas não deixou de ser feito filho de Deus. Não é o devorador que entrou na sua vida. É as coisas que acontecem nesse mundo. Mas isso não anula. Eu sou filho, sou selado, tenho o penhor do Espírito Santo habitando em mim. O diabo não me toca. Essa que é a verdade. Mas meu filho fez uma coisa errada. O teu filho é outra pessoa. Se ele não é salvo, ele vai fazer muito. Mas o maligno não me toca. Mas pastor, ele lá em Jó, o diabo não foi conversar com Deus lá no céu? Foi. E o diabo não permitiu. E Deus não permitiu que o diabo tocasse em Jó e tirasse os bens dele e matasse tudo. Permitiu. Está na Bíblia. Mas Jesus tinha morrido na cruz naquele tempo? Não existia a cruz naquele tempo. O sangue de Jesus havia sido derramado naquele tempo? Não havia sido derramado naquele tempo. A cruz ia acontecer lá no futuro. Então, na velha aliança, Deus permitiu que isso acontecesse com Jó. Mas depois que Jesus Cristo vem, morre na cruz, derrama o sangue dele, despoja o diabo na cruz do Calvário, aniquila o diabo na cruz do Calvário,
acaba com o poder do diabo na cruz do Calvário. Eu nasci de novo, sou filho, estou na nova aliança. O diabo não toca mais em mim. Então não tenha medo de nada. O que você tem que ter medo é de você mesmo, dos seus defeitos, da sua própria carne, porque isso é uma praga, uma desgraça que está nessa carne. É isso que te dá problema. Somos nós o problema. O que está na nossa carne é o problema. É pior que o diabo. São os nossos defeitos que nos criam um problema, nos dificultam no relacionamento, nos cria um problema na mente, faz com que a gente brigue e se irrite, não seja aquele crente que deveríamos ser. Esse é o problema. Então Jesus já veio, já consumou tudo. Você acredita nisso? Eu acredito de todo o meu coração. De todo o meu coração. Demorei anos para entender isso. E isso precisa ser falado muito. Pode falar, Osmar. Como é? O que Jesus Cristo disse? Conhecereis a verdade. Então, a pessoa, ela conheceu Jesus Cristo, me salvou, e agora? Agora ela precisa saber tudo que Jesus Cristo trouxe para ela. Então, descobri que Jesus Cristo é meu Salvador. Foi essa semana que aconteceu isso. Ela nunca ouviu nada do Espírito Santo. Ela não ouviu nada da palavra da cruz. Ela só descobriu isso agora. Eu descobri que Jesus existe. Eu creio nele e estou salva. Só isso que ela sabe. Agora, qual é a função da igreja? Pegar essa pessoa e começar a ensinar a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então ela vai conhecendo a verdade, vai brotando no coração dela, ela vai sendo educada na verdade, vai comendo a palavra de Deus, vai tomando posse do Evangelho. É o crescimento dela. E se ela for num lugar que vão dizer para ela, você não tem Espírito Santo, esse mal vai ficar no coração dela muitos anos. Vocês estão entendendo ou não? Então por isso a importância de que uma pessoa encontrou Jesus, não é levar ela para fazer mil corrente. Não é isso, é você pegar ela e começar a ensinar o Evangelho para ela, desde os seus primeiros dias de vida, porque ela vai comer o alimento certo. Imagine uma pessoa que a primeira coisa que ela vai aprender depois que foi salva, meu irmão, você tem que ser feliz, porque Jesus te libertou do império das trevas. Olha o que ele fez na cruz, olha como ele venceu o diabo, olha. Então a primeira fé dela nesse sentido, eu creio, primeira coisa boa que foi posta no coração dela. Aí quando alguém vier falar assim, você tem um demônio, peraí, mas eu já aprendi que o Espírito Santo está em mim. Vocês estão entendendo ou não? Ela tem recursos para rebater a mentira. Agora imagine uma pessoa que aceitou Jesus, agora a primeira coisa que fala, cuidado que o diabo vai entrar em você. É isso que vai cair dentro dela. Ela vai crer nisso, ela vai começar a sofrer já. Vai demorar anos para ela acreditar que Deus está dentro dela, porque ela caiu num lugar que você vai falar que tem demônio na vida dela. Ela vai ficar 5 anos aprisionada tendo libertação. E se ela aprendesse assim, você já é uma liberta, ande como uma liberta, salva, templo do Espírito Santo. Olha a diferença de ensino, vocês estão entendendo ou não? Então os primeiros anos de vida de uma pessoa é coisa muito importante, porque se for posto o Evangelho dentro dela, ela vai ter mais facilidade de crescer. Se ela cair nos lugares que só fala de macumba, de demônio, e vão encher a casa dela de demônio, e ela precisa de libertação disso, não mostra a libertação da cruz, então ela vai passar muito sofrimento até chegar na palavra da verdade. Ela vai ficar atrasada em muitas coisas. Por isso a importância. Imagine uma pessoa que chega na igreja e é salva. Agora eu vou te contar uma coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Você está vendo isso aqui? É o Espírito Santo. Agora ele está dentro de você, né? Imagine como os olhos dela vão brilhar. Não, está dentro de mim. Agora você tem que andar crendo que ele está em você, que ele vai te fortalecer. Está vendo o diabo aqui? Foi derrotado pelo Senhor Jesus. Não tenha mais medo do diabo. Jesus venceu ele por você. Se submeta a Jesus e creia que ele venceu por você. Olha como vai facilitar a cabeça dessa pessoa. Não vai? Vai facilitar. Então a importância de você pegar o crente novo e pôr nele a verdade, construir nele a verdade. Meus irmãos, vocês não sabem como isso é importante. Ele vai crescer saudável, crendo na verdade. Está claro isso? Não? Tudo bem, Osmar? Por isso que a palavra precisa chegar agora, precisa ser ministrada, ensinada.
mastigada no coração da pessoa, para com que ela vá crescendo, conhecendo a verdade. Todos nós aqui passamos por coisas terríveis, porque não nos falaram isso. Não nos falaram isso no começo. Eu encontrei Jesus. Olha, agora você precisa buscar muito o Espírito Santo. Eu fiquei tempos buscando o Espírito Santo, gritando, chutando parede. Eu quero isso. Estava dentro de mim o tempo todo. Aí um dia veio uma emoçãozinha. Engano. Foi só uma emoçãozinha. Não foi nada. Aquilo já estava dentro de mim há tanto tempo. Está claro isso, queridos? Então ele é o quê? O penhor. Agora, vamos lá para Efésios 4. Nós estamos em Efésios 1, vai lá para o capítulo 4. Ele fala assim: e não entristeçais, no versículo 30 versículo 30. Olha o que ele fala. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Para o quê? Para o dia da redenção. Então, nós fomos selados para o dia da redenção. Não tem como isso ser tirado de nós. Está determinado por Deus. Você foi selado para o dia da redenção. Nós já fomos redimidos. Agora falta a redenção do corpo. A limpeza da nossa vida total da imperfeição e nos tornarmos perfeitos. Nós somos selados, garantidos para o dia da perfeição. Então acredite nisso, ande assim, ó. Maior é aquele que está em mim. Deus habita em mim. Tenho tudo para vencer esse mundo, para suportar as aflições, suportar os grandes problemas que possam surgir na minha vida. Ande acreditando nisso. O maior está dentro de mim, é maior do que aquele que está no mundo. Então, aquele que está no mundo, que se cuide, porque alguém que está aqui conhece a verdade. Ande corajosamente. Não anda aí com medo de um monte de coisa, ande corajosamente. Então o Espírito Santo é o selo, ele é o penhor, ele é Deus habitando em nós. Qual foi a pergunta que Paulo fez aos Coríntios? Não sabeis? Não sabeis o quê? Que vocês são o santuário de Deus. Olha, queridos, se o Espírito Santo sair de mim por alguns minutos, eu não consigo ser crente. Eu só sou crente porque ele me sustenta, ele mantém a coisa acesa dentro de mim. Quem me leva a continuar crendo a cada dia não é o meu esforço. Você crê todos os dias? É ele que está agindo em você. Eu não consigo ser fiel a ele sozinho. Eu estou preso num corpo de carne. Se o Espírito sair de mim, eu nego Jesus Cristo. Pedro estava cheio de confiança. Não, por ti eu vou dar a minha vida. Não falava isso. Se todos eles te negarem, quero os demais apóstolos, eu não vou te negar. Jesus falou assim: ô Pedro, antes que o galo cante nessa madrugada 3 vezes, você vai me negar. Não, o Pedro discordou, mas negou. Mas depois ele recebeu o Espírito Santo. Aí ele foi corajoso, pregou Jesus Cristo para aqueles que ele tinha negado. Então olha, se eu consigo vir na igreja, continuando a ser crente, aprendendo a palavra, tendo revelação da palavra, eu não tenho que me gloriar, não é o meu esforço, é ele que mantém a coisa dentro de mim, me empurrando, acendendo todo dia, entendendo todo dia, crendo todo dia, estando na presença dele todo dia. Acabou aquela coisa longe de Deus. Ele vai me garantir até o fim. Ele opera em mim tanto querer como realizar. Ele faz com que eu queira e ele faz com que eu realize. Não sou eu. Então, se você está entendendo hoje essas coisas, continua sendo crente, é porque ele está te sustentando. É ele que motiva você a querer ouvir a verdade, a continuar caminhando, a continuar sendo fiel, a seguir Jesus, a continuar lendo a Bíblia, aprendendo. É ele, meus irmãos. Ele mantém isso em nós até o fim. Até o fim.
Até o fim, é Ele que nos mantém como crentes. Mesmo com esses defeitos todos que nós temos diariamente. Ele vai nos sustentando, nos sustentando, nos sustentando. E olha que nós somos terríveis. Olha que essa alma caída, ela é terrível. Você já descobriu o quão terrível você é? Vou brincar com você. Já cantou a música do Roberto Carlos? Eu sou terrível. Só isso. Né? Nós somos terríveis, mas Ele que vai sustentando, mostrando a verdade. De vez em quando eu acordo bem cedinho, vou fazer um café lá em casa, eu sento assim, com a minha carne cansada de ser crente. Mas aí dentro de mim está aquilo, viu? Eu falo, Senhor, está vivo, a coisa está viva dentro de mim ainda, Senhor. Começou está indo para 4 décadas. E até hoje não apagou aquilo que começou lá. Não apagou, só que hoje com um entendimento diferente daquele começo. Aí eu falo assim, eu me entrego cada vez mais. Então não tenha medo. Ele vai te sustentar. Nasceu de novo, Ele vai te sustentar até o fim. Está dentro de você. Ele vai garantir tudo isso. Então creia, a fé torna isso vivo. Por que eu vou crer que Ele está longe de mim? Por que eu vou crer que eu tenho que buscá-lo toda semana? Se a Bíblia diz que não sabeis que vocês são agora o santuário de Deus. Então imagina a mentalidade desses crentes que tem que buscar Ele toda semana. Toda quarta-feira tem um culto especial, culto do Espírito Santo. Então ele tem que ir lá, vem no culto do Espírito Santo para buscar. Ele não encontrou o Espírito dentro dele. E a maior tristeza é quarta-feira ele buscar o Espírito Santo. E na sexta procurar a libertação do diabo, na mesma igreja. Imagina a cabeça de quem está assim, quarta-feira eu busquei o Espírito Santo. Agora não faltem na libertação da sexta. Sexta ele está lá. Na quarta ele estava assim, glória, Espírito Santo. Na sexta ele está lá, sai demônio. Sai. Imagine a cabeça de uma pessoa assim como está. Está num fracasso total. Fosse selados para o dia da redenção. Volta lá, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios capítulo 1. Versículos 21 e 22. Vamos ler desde o 18. Olha, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e por Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele houve sim. Porque quantas são as promessas de Deus, olha lá, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Por que você fala amém no fim da oração? Porque você está dizendo assim seja. Amém quer dizer assim seja, sim, eu concordo, amém. Vou ler de novo o 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco é Cristo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito aonde? Em nosso coração. Então, o que nos confirma para convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito aonde? Em nosso coração. Vai aí no capítulo 5 dessa mesma carta, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5. Vamos ler desde o versículo 1 desse capítulo 5. Olha lá. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, que é o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus.
É por isso que nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que ele está dizendo? Chega um tempo que a gente geme, a gente cansa dessa natureza terrena. Nós estamos aspirando a ser revestidos da habitação celestial. Depois ele diz: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que, olha lá, para que a parte mortal seja absorvida pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Existe um gemido que cansa, essa vida terrena defeituosa, né? Você vai ficando mais velho, você vai vendo que essa vida é uma canseira, cheia de problemas, cheia de coisa. Viver nessa carne é uma canseira, e nós estamos querendo ser revestidos da nossa habitação celestial, entrar na perfeição logo, sair desse corpo mortal logo. E ele diz que o próprio Deus quem nos preparou para isso, fazendo o que? Outorgando-nos o que? O penhor, a garantia do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então volta lá, para nós terminarmos em 1 Coríntios 3, né? 16 e 17, que a gente lê muito aqui. O que ele diz? Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita onde? Nunca esqueça isso. Habita onde? Em vós. Então nesse exato momento, você sentadinho aí, o Espírito de Deus habita em você, você é santuário de Deus, nesse exato momento. Saiba e creia nisso. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Sagrado. Você crê nisso? A Bíblia é um livro de fé. Então se isso está escrito, eu creio, assim é na minha vida. Ninguém me arranca dessas coisas. Quando você entende isso, você vai ver que nós ouvimos tanta tradição, tanta coisa que não era nada daquilo no passado, que nos atrapalhou anos. Aceita essa palavra? Então você é santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em você agora. Fala assim, amém. Amém. Então, glória a Deus, né?